O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquece o meu coração, Senhor, com fogo da tua unção. Aquece o meu interior com fogo do teu amor. Quero aquietar o meu ser em ti. Quero ouvir tua voz a me dirigir. Chama viva do altar, Espírito Santo em mim. Que a paixão por tua glória venha me consumir. Chama viva do altar, Espírito Santo em mim. Que a paixão por tua glória venha me consumir. Enviai sobre nós, Senhor, o dom do teu Espírito, para transformar o nosso coração nesta chama viva, para ouvirmos a voz do teu Filho Jesus e colocarmos em prática as instruções que Ele nos concede pela força da palavra nesta Eucaristia do segundo domingo da Quaresma.
Leva-nos, Senhor, a uma experiência de transfiguração, a uma experiência sobrenatural que nos faz levar adiante a obra da evangelização. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos recentemente o tempo da Quaresma, um tempo marcado pela experiência da penitência, da oração, da esmola e tantas outras práticas que a igreja vai nos ajudando a compreender como uma dinâmica própria para este momento. E no último domingo, primeiro domingo da Quaresma, a igreja então nos apresentava, na primeira leitura, a imagem do velho Adão, que cai na desobediência, e ao cair na desobediência, é expulso do paraíso. E nos apresentava a imagem do novo Adão, Jesus, que conduzido pelo Espírito, faz a experiência do deserto, e ali no deserto, vence as tentações. Ao longo da semana, a igreja foi nos ajudando a saborear, a entender mais e mais a respeito dessa luta que todos nós enfrentamos. Porque o tempo do deserto é esse tempo do grande retiro, em que precisamos identificar, e aqui não se escandalize, os demônios interiores que tantas vezes querem colocar em nós a divisão entre aquilo que Deus quer para nós e aquilo que o mal quer para nos roubar da presença de Deus. Portanto, iniciar esse tempo do retiro quaresmal é essa grande oportunidade para, ao identificarmos a vontade de Deus, na força do Espírito, mediante a oração, alimentarmos essa vida em nós. Hoje a liturgia nos apresenta o Evangelho da Transfiguração. Alguns vão dizer, fazendo uma piada, logicamente, que ao saber que Jesus ia propor algo grandioso, que era levar os discípulos ao monte, se alguém aqui tem medo da Serra das Araras, também vai ter medo do Monte Tabor, né? O pessoal que foi à Terra Santa, hoje ninguém sobe a pé, a gente sobe se utilizando de vans, né? Você vai de ônibus até um certo lugar, não tem como subir ônibus, então vai subindo van ou um carro pequeno, né? Porque realmente são muitas curvas até chegar lá em cima. Jesus levou Pedro, Tiago e João para esse lugar. E ao levá-los para esse lugar, Jesus precisava revelar a eles um mistério. Que mistério é esse? Eles já estavam convivendo com Jesus, eles tinham certeza da humanidade de Jesus, mas agora era necessário fazer com que eles compreendessem um pouco mais da divindade de Jesus. E é exatamente no Monte Tabor, que eles vão fazer essa experiência. Porque, na verdade, transfiguração vai ter como base a imagem de metamorfose, ou seja, uma mudança total. Nós não estamos falando aqui, olha, houve ali naquele momento uma mudança. Não. Eles tiveram uma experiência de céu. Eles tiveram uma experiência de eternidade. E essa experiência de eternidade fica muito clara porque Jesus aparece conversando com Moisés e Elias. Bom, a gente sabe que Moisés, que é a imagem da lei, e Elias, que é a imagem profética do Antigo Testamento, eles também passaram pela experiência de deserto. Eles também passaram pela experiência de 40 dias. E aí vejam como é bonito, o que a igreja está querendo desenhar para nós. Assim como os antigos passaram pela experiência do deserto, agora Jesus também passa por essa mesma realidade. E aqui se encontra a promessa e o cumprimento da promessa.
porque eles vivenciavam uma dinâmica própria. Deus prometeu, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e eles se lançam nessa caminhada. Mas agora eles se encontram com Jesus, que é a resposta do Pai à humanidade que fora colocada fora do paraíso. Jesus é a resposta de amor que o Pai envia para nós. Portanto, Jesus está conversando com ele. Alguns exegetas vão dizer que Jesus precisava conversar com Moisés e Elias, coisas grandiosas, porque os discípulos ainda não tinham compreendido essa dinâmica que iria acontecer na vida de Jesus. E é fato, porque quando Jesus começa a falar da sua missão, o que Pedro faz? Mestre, não começa com esse discurso de cruz. Mestre, não começa com esse discurso de morte, porque vai todo mundo dar linha na pipa. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Afastai-vos, porque você não está pensando segundo as coisas do alto. E Jesus usou uma palavra forte, chamou de Satanás, porque estava tentando compreender o plano de Deus de amor segundo a lógica humana. Irmãos, a gente tem uma certa facilidade de olhar para as circunstâncias. A gente tem uma certa facilidade de olhar para as dificuldades. Quando Jesus leva os seus discípulos para o monte, Jesus está dizendo a eles: aprendam a olhar para a meta. É isso. E qual é a meta? A eternidade. Qual é a meta? A comunhão definitiva com o Senhor. Se a gente olha para as dificuldades, se a gente fica olhando muito para as circunstâncias, a coisa parece não desenvolver. Basta olharmos para a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis. Vai nos dizer: naqueles dias o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Necessidade de movimento. Abrão precisou abrir mão daquilo que era segurança para ele, da terra, da família. Mas abriu mão por quê? Porque tinha uma promessa de Deus. Deus dá uma ordem, e ao dar essa ordem a Abrão, Deus continua dizendo: olha, eu estarei contigo. Você não vai estar sozinho em nenhum momento. Eu vou fazer de você uma grande nação. Farei de ti um grande povo, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Olha que interessante, Abrão não tinha filho, irmãos. 75 anos, não tinha filhos. Depois ele vai ter o filho que é fruto da promessa, Isaac. Mas aqui não. Ele obedeceu. Ninguém perde por obedecer a Deus, tenha certeza disso. De tudo que o padre está falando aqui hoje, se você gravar isso no seu coração, eu vou ficar satisfeito. Ninguém perde por obedecer a Deus. No tempo certo, Deus cumpre cada promessa e nos surpreende. Porque todas as vezes que a gente tenta dar um jeitinho, a gente tenta, na verdade, atrapalhar o plano de Deus. Deus fez uma promessa. Como a promessa de Deus estava demorando para cumprir, o que aconteceu? A esposa de Abraão tentou dar um jeito e complicou a situação. Mas Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Tem uma música que diz: Ele não é homem para mentir. Não é homem para mentir. O que quer dizer isso? Ele não joga conosco. Ele não joga conosco dizendo: olha, eu vou fazer tal coisa na tua vida, e com o passar do tempo a gente fica frustrado. Não.
Agora, o que a gente não pode confundir: Deus, em Jesus, não promete vida fácil a nenhum de nós. Não promete. Ele promete que estará conosco durante todo o tempo. E é isso que Paulo, na segunda leitura de hoje, quer dizer. Quando ele envia uma carta a Timóteo, Paulo está na prisão, e Paulo vai chamar Timóteo para compreender uma realidade. Sofrer com ele, com Paulo, pelo Evangelho, não é um sofrimento qualquer. É um sofrimento por causa do Evangelho. Mas só é possível sofrer por causa do Evangelho se antes aprendermos a experimentar a força que nos vem pelo poder de Deus. A gente só consegue caminhar, mesmo nos momentos difíceis, se reservarmos um tempo para ouvirmos a Deus. Se reservarmos um tempo para alimentarmos a nossa comunhão com Deus. É disso que Paulo está falando. E aí a gente consegue transformar tudo aquilo que é difícil para nós numa oportunidade para a graça de Deus se manifestar. Ver o mestre crucificado para os discípulos seria algo terrível, e foi. Saber o que estava acontecendo na vida do mestre passo a passo foi terrível. A gente nem sequer imagina direito o que foi aquilo. Mas certamente, diante daquilo, Pedro, Tiago e João tinha algo que eles poderiam se recordar, que era o grande mistério revelado a eles no alto do monte. Por isso, Jesus terminou no evangelho de hoje dizendo: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Bom, eles tiveram que experimentar a dor do luto. Eles tiveram que experimentar a desilusão. Mas depois, ao terceiro dia, eles foram surpreendidos com a ressurreição. Mudaste o nosso pranto em festa. Retiraste de nós a veste de luto e nos concedeste a veste de festa. Foi isso que o Senhor fez com os discípulos. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você em cada manhã e no dia de hoje de forma especial, que é o dia consagrado a Ele, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E todas as vezes que nós o buscamos, Ele vem em nosso socorro. Não sei o deserto que você está experimentando, mas eu quero te dizer: deixe que o Senhor transforme esse deserto numa oportunidade de crescimento para você. Deixe que o Senhor transforme esse deserto numa oportunidade para você cantar os feitos do Senhor, porque Ele se manifesta, irmãos. Essa é a palavra que cresce ao meu coração nessa celebração. Deus se manifesta. Ele se manifesta. Deus nunca desamparou o seu povo e não desampara nenhum de nós. Ele não fez uma promessa e agora volta atrás, não. As promessas do Senhor vão se cumprir, mas cabe a cada um de nós
escutá-lo. E ao escutá-lo, colocar em prática a vontade dele. Feche seus olhos um instantinho. E apresente ao Senhor como se encontra o deserto do teu coração, da tua alma, nessa hora. O que tem sido difícil para você compreender, que faz parte do processo para experimentar a vida nova. Peça ao Senhor, nesta Eucaristia, que você tenha forças para sair de tudo aquilo que tem aprisionado a tua alma, de tudo aquilo que tem te impedido de contemplar e experimentar o melhor do Senhor na tua vida. E no poder do Espírito Santo, pela força da palavra proclamada nesta celebração, que você consiga fazer um movimento de saída, de ruptura com tudo aquilo que tem te aprisionado numa vida velha, para testemunhar a glória de Deus, e nada menos que a glória de Deus, te transfigurando, te transformando, para que o esplendor da glória do Pai se manifeste no teu semblante, se manifeste nas tuas relações. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós nesta hora uma porção dobrada do teu Espírito. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha dissipar do nosso coração toda a cinza que foi se instaurando, gerando mornidão em nós. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nesta hora, venha purificar a nossa visão, venha ampliar a nossa visão, para testemunharmos as tuas maravilhas. Recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor nesta Eucaristia. Chama viva do altar, Espírito Santo em mim, que a paixão por tua glória venha me consumir. Só vocês, vai, chama viva, chama viva. O altar, Espírito Santo em mim, que a paixão por tua glória venha me consumir. Creio